Ei galera, sejam bem-vindos ao canal Olhar Alternativo. Hoje eu trago uma entrevista bem legal com a banda Final Disaster. Eu entrevistei o Kito Valin, que é o vocalista e fundador da banda. Confira depois da vinheta. E antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal e deixe seu like no vídeo, porque o YouTube vai entender que ele é um material bem legal para a gente continuar fazendo aí vídeos sobre cultura geek, sobre rock e heavy metal e divulgar as bandas do Brasil, né? O Brasil tem tanta banda boa, né, que merece uma divulgação. Bandas como a Final Disaster, que ela tá aí desde 2013 na ativa, mas agora em 2021 eles acabam de lançar o seu primeiro álbum, né, que é o House of Despair. Eu entrevistei o Kito, que é o vocalista e o fundador, e ele falou desse momento atual da banda, né, e também os seus projetos para o futuro, e também por que esse nome Final Disaster, é um nome bem curioso, né? Você quer saber por quê? Então confira agora na entrevista. Pode começar, né, falando da. Só me corrija se eu estiver errado. É Final Disaster, né? Isso, exatamente. Beleza. Pode começar falando, né, desse novo álbum, assim. Queria que você falasse, assim, o que que vocês prepararam, assim, para a galera que já acompanha vocês há muito tempo e também para quem vai conhecer agora a Final Disaster. Então, o CD ele foi um desafio bem complexo de gravar, porque a gente tinha planos de lançar ele em outubro do ano passado. E isso incluiu um período de gravação que a pandemia acabou interrompendo, e para a gente conseguir se adaptar foi bem complexo, a gente não conseguia se encontrar e tal. Eu falo brincando que, como a banda tem 6 pessoas, né? Só o ensaio já é uma aglomeração, né? Então, assim, É. no começo da pandemia, realmente a gente parou completamente de ensaiar, a gente parou tudo, todas as atividades da banda a gente teve que interromper, e a gente foi adaptando o processo aos poucos para uma forma à distância, um grupão de WhatsApp, e a gente começou a continuar o processo de gravação de casa, e não era todo mundo que tinha estrutura para conseguir gravar um CD de casa, então a gente teve que criar essa estrutura, cada um na sua própria casa. Então foi um período bem complexo, né? Por isso que é uma vitória tão grande a gente conseguir lançar esse álbum agora, né? Com um ano de atraso, mas assim, eu acho que esse um ano de atraso fez muito bem musicalmente para a banda, porque a gente conseguiu maturar melhor algumas músicas, a gente conseguiu adaptar melhor algumas composições, e a gente teve mais tempo de banda com a Débora, que ela entrou no meio do processo de composição, então isso também ajudou ela a se integrar melhor no processo de criação da banda, né? Então eu acho que assim, o CD ele ficou, você consegue identificar que a gente passou por essas dificuldades no CD, e a gente se adequou de maneira criativa a essas dificuldades. Então tá ali nas músicas, você sente assim a raiva, a revolta desse período, assim, né? E para quem já conhece a banda, a gente andou criando muito durante a pandemia também. Então, assim, a gente fala que a gente virou YouTubers praticamente, Instagrammers e tudo mais, porque a gente começou a fazer lives, e a gente criou um grupo de WhatsApp com as pessoas que acompanham a banda de mais de perto, e a gente fazia happy hours online com essas pessoas, e a gente gerava conteúdo antecipado para eles, às vezes conteúdo exclusivos, né? Para quem está chegando agora, a gente está lançando esse álbum, que é o primeiro full mesmo da história da banda. A banda ela surgiu em 2013, a gente lançou EPs e vários singles, vários mesmo, mas é o primeiro full que a gente está chegando aqui para entregar, a gente está tendo uma recepção muito boa. Tem gente que nunca tinha ouvido falar na banda, que já veio e comprou o CD físico. Isso acho que é uma vitória muito grande para a gente, e é isso que a gente está tentando trazer. É material novo, material feito com bastante dedicação, de maneira bem honesta, bem sincera, né? E até certo ponto diferente do que a maioria das bandas tem feito, principalmente aqui no Brasil. Ai, sim. Eu vi que vocês também fizeram um clipe, né, com a participação do pessoal, né, que vocês convocaram para Sim. mandar imagens e tal. Como é que surgiu essa ideia e como é que foi assim, essa recepção do pessoal? Foi o clipe da música Creatures from the Underground, né? É uma música que ela fala muito sobre a cena do metal no Brasil e no mundo, né? Sobre o underground, porque eu acho que muito mais pessoas ouvem e acompanham o underground
do que o mainstream propriamente dito, porque tem muita coisa no underground, só que é mais espalhado. Então essa música fala muito sobre o underground subir para a Terra e dominando o mundo, sabe? E a gente resolveu, como a gente ia lançar essa música no meio da pandemia, a gente resolveu mostrar uma forma de que o underground está inteiro junto, está inteiro unido, e a gente começou a pedir participação de fãs, de músicos de outras bandas, de jornalistas, de pessoas que trabalham com mídia, né? E a gente teve uma adesão muito legal, muito interessante, produtores de show, um monte de gente, todo mundo que está envolvido em algum aspecto da cena underground do metal acabou participando de alguma forma, né? Então teve hold, teve músicos, teve jornalistas, teve gente que trabalha no backstage, teve produtor de show, dono de casa de show e muitos fãs, né? Muitos amigos nossos, né? Então eu acho que foi bem interessante assim para mostrar que mesmo à distância durante a pandemia a gente estava todo mundo junto e unido dentro do que é a música, porque na verdade o metal é isso, né? Ele é a construção de pontes entre as pessoas. E a gente tentou passar essa mensagem nesse videoclipe. Eu acho que foi bem legal, assim. Então, a pandemia, apesar dos pesares, né, que a gente pode falar, vocês escolheram bons resultados, né, desse trabalho todo É. durante o ano. A pandemia não tem muito o que falar. Foi algo realmente muito trágico, muito complicado para todo mundo. Ninguém pode falar que a pandemia foi alguma coisa boa em nenhum aspecto, mas nesse período turbulento a gente conseguiu colher algumas coisas boas, assim. A gente fez contatos novos, a gente conheceu muita gente nova e tem muitas dessas pessoas novas que estão ansiosas para ver a gente ao vivo, porque conheceram a gente durante a pandemia e não tinha como ver ao vivo, né? Então, assim, a pandemia ela não foi uma coisa boa, mas a gente conseguiu extrair alguns frutos positivos desse período. Entendi. E nesse novo trabalho, assim, qual música ou qual das músicas você destaca que representa melhor esse momento da banda, da Final Disaster? Eu sou meio pai coruja, assim, eu gosto de todos os meus filhos de maneira igual, então falar uma música é muito difícil, assim, né? Mas eu tô muito ansioso para a gente ver a música Silent Sacrifice ao vivo e a música Despair, que são duas músicas que a gente não lançou como single anteriormente, a gente nunca tocou elas ao vivo, e eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser a resposta quando a gente começar a tocar com o público na nossa frente. A gente só tocou ela em ensaio e para gravar elas. Ah, e por que elas representam a Final nesse momento? Elas foram duas das últimas músicas a ficarem prontas nesse período de composição, né? A gente teve mudança de integrante no meio do CD, né? A Débora ela entrou no meio do período de composição e no meio das gravações a gente teve uma troca de guitarrista. Então essas duas músicas foram feitas já com essa formação por completo. A gente já estava mais adequado ao processo à distância, à gravação à distância, à comunicação à distância entre todo mundo. Então, assim, eu acho que elas representam muito melhor o Final Disaster na pandemia, como a gente se virou. As músicas são bem agressivas, são bem fortes, trazem muita dessa emoção, desses sentimentos bem carregados que a gente sentiu durante a pandemia. Então, eu acho que vai ser um belo grito de desabafo essas duas músicas, tanto para quem sofreu com o lockdown, como para quem sofreu com a doença em si, e eu acho que elas representam bastante, e são duas músicas que estão no final do álbum, então elas ajudam a resumir muitos aspectos que vêm ao longo do álbum, né? Então, conforme as músicas vão evoluindo, eu meio que sinto que elas carregam alguma coisa das músicas anteriores. Então, essas duas músicas que estão ali no último terço do álbum, acho que elas carregam essa energia que vem do álbum e elas representam bem quem foi o Final Disaster durante a pandemia. Então, acho que são dois bons símbolos de quem é a banda hoje. Entendi. Aí você fala que a Débora, ela entrou nesse momento, né? Como é que foi essa integração dela com a banda? Ela conseguiu se adaptar muito bem à banda, na verdade, né? Ela era um pouco menos experiente do que alguns dos músicos que estão na banda, mas ela já tinha bastante experiência também. Ela não tinha tanta experiência, digamos, com gravação em estúdio, mais profissional, assim. Mas ela conseguiu se adequar super bem. Ela é extremamente talentosa e proativa, então qualquer dúvida, qualquer coisa, ela foi conversando e tirando dúvidas e ela não para de estudar, né? Então ela está sempre evoluindo tecnicamente também. E esse tipo de perfil é muito fácil de integrar num grupo de pessoas, assim.
ainda mais ela sendo bem mente aberta para composições e trazendo ideias diferentes, porque o Final Disaster ele é uma salada de várias ideias diferentes, assim, né? Nosso baterista tem algumas influências, os guitarristas têm outras completamente diferentes, o baixista ela trouxe mais um elemento, então isso deu mais personalidade ainda para o nosso som, né? Então eu acho que, na verdade, só tem coisas positivas para falar do processo de integração dela. Ela é extremamente profissional no que ela faz e super talentosa e técnica. Certo. Aí queria que você falasse um pouco da história, né, do Final Desert, para quem está conhecendo vocês agora, para quem... Claro. Como foi que surgiu a ideia e por que o nome Final Disaster? A história do porquê o nome do Final Disaster é uma história bem legal, né? Eu já toquei em bandas de todos os estilos, basicamente. Eu já toquei em banda de power metal, banda de thrash metal, de gothic metal, eu já toquei em banda de emocore, eu já toquei em hard rock, eu já toquei em todos os gêneros possíveis, assim. E todas as vezes que eu tava numa banda, eu sentia um certo problema com a criação de músicas novas, né? Sei lá, eu tava numa banda de hard rock, eu criava alguma coisa que era muito legal se tivesse um blast beat, por exemplo. Você não tem como colocar isso numa banda de hard rock. Uhum. Eu tava numa banda de power metal, eu criava alguma coisa que era muito legal se fosse muito mais agressiva, talvez trazer um drive mais forte ou um gutural, também não dava. Então, assim, eu sentia alguns problemas de limitação com relação ao estilo que a banda estava tocando, né? Eu sempre estava tentando trazer algum elemento novo e não dava para fazer, né? E isso, além disso, alguns problemas que eu tive com bandas acabando. Parece que vai e não vai, e acaba, e tem discussão, ou então tem alguns músicos menos profissionais que estão ali só mais para hobby ou para brincadeira, e essa sucessão de bandas acabando, começando um novo trabalho, criando nome, logo, marketing, e aí acaba, me criou uma sensação de frustração muito grande. E aí eu comecei a Sim. esboçar no papel mesmo um conceito de banda que eu acho que seria um conceito de banda que seria adequado para mim, e eu iria buscar os músicos que abraçassem essa ideia, né? E aí começou a surgir a ideia do Final Disaster, uma banda que ela teria que ter uma proposta coerente entre todas as músicas, mas não se limitar a um gênero específico, né? Por isso o Final Disaster tem muitas influências diferentes, a gente trabalha com vários elementos diferentes, a gente tenta fugir um pouco dos clichês e das coisas mais óbvias, só que as músicas elas são sempre coerentes com relação ao que a letra está falando, são sempre letras agressivas, letras tensas, né? Então, Sim. esse é o conceito musical do Final Disaster. E no meio dessa frustração toda, eu resolvi adotar uma filosofia que eu estava cansado de começar um projeto e acabar a banda, começar um projeto e acabar a banda, né? Então eu decidi lá em 2013 que se eu fosse começar o Final Disaster e esse projeto fosse um desastre, seria o último desastre da minha carreira musical. Então eu falei, porra, é um nome forte, Final Disaster, eu acho que eu vou adotar isso. E aí eu comecei a chamar músicos e tal, né? E aí o perfil que eu estava buscando eram músicos que tivessem uma postura mais profissional, mas que também fossem meus amigos. Porque direto a gente pensava, pô, fulano toca demais, ou ciclana canta muito, não sei o quê. E aí trazia essa pessoa não tinha nenhuma afinidade com as outras pessoas no grupo e acabava rachando o grupo e acabava a banda. Então eu falei, eu vou focar em amigos que eu conheço, amigos e amigas, gente que eu tenho afinidade pessoal e que eu sei que tem uma postura profissional. Eu mudei minha filosofia de formação de banda. E aí a gente teve alguns trancos e barrancos durante a formação mais embrionária da banda, mas assim, qualquer banda independente de metal no Brasil que você for entrevistar, se a banda falar que no começo ela não teve problema com formação, com estabilização de formação, é mentira. Tá? Todas as bandas independentes passam por isso, assim, de vem um cara, o cara tá viajando e não faz porra nenhuma, e aí tem que trocar o guitarrista, tem que trocar o batera e não sei o quê, vem um cara com muito ego. Então a gente teve muito problema no começo, assim, até estabilizar uma formação. Foram mais ou menos 2 anos até estabilizar a formação. De lá para cá tiveram mais mudanças também, mas por questões pontuais. Mas então eu fiquei 2 anos ali aos trancos e barrancos para estabilizar uma formação para o Final Disaster. Aí quando estabilizou essa formação, aí a gente começou um trabalho sólido. Aí veio o EP Darkest Path em 2017, e aí vieram os singles, o EP acústico ano passado e agora o full. Certo. E a banda, assim, de uma definição, né, que é horror metal. Isso. Por que essa ideia, assim? Quais são as inspirações para vocês fazerem as letras e as músicas?
O horror metal, ele tá intimamente ligado às letras das músicas, porque como a gente traz muitas influências, e a gente, no começo, a gente fazia esse exercício de perguntar para as pessoas qual gênero musical era aquilo que elas estavam ouvindo. Algumas pessoas falavam thrash metal, algumas falavam death metal, outros falavam prog metal, já teve gente que falou new metal, industrial, um monte de gente trouxe várias coisas diferentes. Então a gente falou, pô, isso aqui traz muitas influências de muitos subgêneros do metal diferentes. Se a gente se identificar de uma forma específica, talvez a pessoa que discorda disso não goste. E eram muitas opiniões mesmo que as pessoas traziam. Então, como o cerne da questão aqui é o instrumental ser coerente ao que a letra fala, e todas as letras falam sobre horror, eu acho que é coerente a gente adotar esse rótulo horror metal. Um tempo depois a gente começou a reparar que tem um movimento, na verdade, não um tempo depois, mas a gente reparou que mais ou menos ao mesmo tempo, na mesma época, começou a surgir um movimento horror metal no mundo inteiro. E a gente tem até contato com essas bandas agora, hoje em dia, tem banda na Suécia, banda na Escócia, banda na Suíça, Estados Unidos, Canadá, Itália, tem bastante bandas que surgiram mais ou menos na mesma época que a gente, que adotaram esse rótulo mais ou menos na mesma época que a gente. Aqui no Brasil agora tem surgido também o movimento, já tem mais umas 3 ou 4 bandas de horror metal. Então, assim, eu acho que, sem querer, a gente acabou sendo pioneiro no movimento que aos poucos está crescendo no mundo. Tá? E as influências são basicamente, você conversa com as bandas, são mais ou menos as mesmas coisas. São filmes de terror, geralmente oitentistas e dos anos 90, mas algumas coisas recentes também. As bandas brasileiras costumam ter muita influência do Zé do Caixão, que é uma das minhas maiores inspirações também. E musicalmente as bandas divergem muito. Você tem um lado que pesa mais para Rob Zombie, Alice Cooper, Rammstein, um outro lado que pesa mais para Dimmu Borgir e Cradle of Filth. Tem uma galera que trabalha um pouco mais com elementos de metal sinfônico, mas eu acho que o nosso lado é um pouco mais esse lado que traz elementos mais modernos, tipo Rob Zombie mesmo. A gente tem bastante influência de Rammstein, a gente tem algumas influências de thrash metal, como Testament, Annihilator, death metal melódico também, como Dark Tranquillity, Soilwork principalmente. Certo. Vocês lançaram há um tempo atrás um single que teve a produção do Edu Falaschi, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência, assim, como é que foi esse contato, como é que foi esse trabalho com o Edu? A gente trabalhou com o Edu Falaschi, foi a primeira vez que a gente lançou uma música, né? Que foi a Another Victim, que depois a gente regravou ela para lançar nesse álbum de agora. Na época eu fazia aula com ele, então o contato com ele para chamar ele para produzir esse single foi muito natural, assim. Foi bem curioso, assim, porque eu sempre fui muito fã dele, sempre foi um ídolo para mim. E assim, eu fui até a casa dele, eu gravei na casa dele, então foi uma experiência assim de fã para ídolo espetacular, mas assim de profissional para profissional mais espetacular ainda, porque o Edu ele não deixa muito claro o quanto ele manja do assunto. Quando ele conversa, ele dá as entrevistas, ou mesmo quando ele faz as músicas, eu antes de começar a ter aula com ele, antes de ter esse contato com ele de produtor para a banda, eu não tinha tanta noção do quanto ele manjava de música e de tudo, de produção e de arranjos e de composição. Ele é uma máquina, na verdade. Eu vi uma vez o Alírio Neto falando que se você esbarra no Edu Falaschi, cai um CD pronto, composto, produzido com encarte e tudo, e é mais ou menos isso. A gente trouxe essa música Another Victim para ele, ele em coisa de 2 minutos, ele tinha rearranjado as coisas de uma forma, a música ganhou um corpo muito diferente, muito mais forte e poderoso, sem alterar a composição original, e era uma coisa assim, a primeira vez que ele ouviu a música, em 2 minutos, ele transformou ela numa obra-prima, sabe? E foi espetacular. E aí eu fiquei um tempo conversando com ele sobre esse processo, aprendi muita coisa. E por ter sido o primeiro processo de composição da banda, é algo que a gente carrega até hoje. Foi um aprendizado espetacular, assim. O Final Disaster anda hoje sobre os ombros do Edu Falaschi, com certeza. Você deve, então, você tiver muito conhecimento durante essa experiência, né? Com certeza absoluta. Foi um aprendizado, assim, impagável. Não tem preço o que eu aprendi num processo de composição de uma música com ele. Composição não, de pré-produção e gravação de uma música com ele.
Certo. Vocês também lançaram curta-metragem, né? E como surgiu essa ideia de apostar nesse formato? Quando a gente lançou o nosso EP em 2017, a gente tinha 4 músicas, a gente tinha noção que as 4 músicas elas eram bem diferentes, e a gente estava num período de amadurecimento da banda que a gente queria saber qual seria o melhor direcionamento para a banda seguir. E aí eu falei, pô, a gente tem 4 músicas, vamos trabalhar com vídeo as 4. E aí surgiu a ideia de fazer 2 videoclipes e um lyric vídeo, que a gente fez de fato. Um videoclipe mais tradicional, mostrando a banda tocando, um videoclipe com uma história, contando, com atuações e tal, um lyric vídeo num formato tradicional, e sobrou uma 4ª música que a gente estava querendo fazer alguma coisa diferente, mas a gente não tinha muita ideia exatamente do que fazer. Né? E aí eu fui abordado uma vez pela Mariana Perim, que é uma amiga minha, que ela trabalha com animações em 3D, né? Ela dirige alguns curta-metragens, algumas coisas do tipo, né, falando que ela estava buscando um roteiro, alguma coisa para fazer um curta-metragem, e aí me deu um estalo. Eu falei, porra, e se a gente fizesse um curta-metragem de uma música, mas que não fosse um vídeo musical? Né? Ela ficou meio encucada na hora e tal, aí a gente começou a fazer um brainstorming mesmo, conversar, saiu um roteiro, e a gente começou a trabalhar em cima de transformar num curta-metragem de terror, numa animação 3D, toda a mensagem da música e transformar em toda a letra da música seriam as falas do filme. E o resultado ele ficou bem legal, assim, foi um negócio diferente, né? Eu não vejo muitas bandas fazendo isso. O resultado ele ficou bem legal, assim, foi um negócio diferente e casa completamente com a nossa proposta de horror metal. Fazer uma banda que tem um filme de terror é algo bem diferente, assim. Entendi. E como foi a repercussão, assim? Como o pessoal recebeu esse novo formato que, como você mesmo falou, né? A gente não vê muitas bandas, principalmente aqui no Brasil, apostar nisso. A gente reparou que o pessoal recebeu com muita curiosidade. Muita gente foi atrás para olhar, para assistir. Como um fato curioso mesmo. É uma banda lançando um vídeo, um curta-metragem, assim, né? Mas, assim, não foi um negócio que elevou a banda de patamar. Foi alguma coisa artisticamente muito legal. Um monte de gente veio elogiar, veio comentar. A gente acabou lançando uma versão instrumental dessa música depois, só em piano, que virou meio que a música tema do filme. E a gente teve uma repercussão bem bacana, bem interessante. Mas não foi um negócio assim bombástico, não viralizou nem nada. Porém, deixou ali umas portas abertas para talvez a gente fazer alguma coisa do tipo no futuro. Ou no futuro bem próximo, na verdade. Porque agora que a gente está com esse full length aí, a gente está pensando em trabalhar mais músicas de maneiras diferentes também. Entendi. Ao longo desses quase 8 anos, quase 10 anos, né, já de banda, teve alguma história inusitada, assim, que você gostaria de destacar? Nossa, o tempo voa, quase 10 anos, cara. Tem muita coisa, né? E pior que é verdade, pior que você não tá nem exagerando. Tem muitas coisas, assim. A gente tem uma aposta nos nossos ensaios, que no começo a gente tinha muito problema das pessoas chegarem atrasadas, e hoje quem chega atrasado paga uma rodada de cerveja para os outros. Então a gente repara, faltando 5 minutos para começar o ensaio, se você olha do lado de fora do estúdio, tem 2, 3 chegando correndo, desesperados, assim, para não ser o último a chegar. Né? A gente também já teve episódios de integrantes da banda na estrada, voltando de show, parando para comer e comendo comida estragada e nem percebendo. A gente tem algumas boas histórias, assim. A gente teve uma aventura muito louca tocando no Otacílio Rock Festival, lá em Otacílio Costa, Santa Catarina, uma vez. Né? Todo mundo dormindo na van, foi bem desconfortável. A gente queria andar assim pela cidade e a gente foi conhecendo os lugares, assim, fazendo várias piadas e tal. Mas eu acho que a coisa mais curiosa é a história do ensaio mesmo. A gente conta essa história, os outros músicos das outras bandas ficam curiosos e querem implementar isso nas bandas deles também, porque aparentemente o músico no Brasil não é muito pontual, né? Não. Mas é legal, assim. Pra gente resolver, é muito raro hoje em dia ter alguém atrasado, assim, e quando atrasa a gente não fica bravo mais, a gente fica feliz. Pelo menos tem um motivo, um bom Exato, motivo esse atraso. Exato, a gente fica feliz quando alguém atrasa hoje em dia.
Mas é É, muito justo. Acho que muitas sim, bandas vão aderir a isso. tomara, porque isso é legal. Criar um movimento. Pague uma Uhum. rodada sem atrasar. Exatamente, exatamente. O Kito, e agora, assim, agora, a partir de 2022, finalzinho ainda de 2021, né, que o ano ainda não acabou, o que a gente pode esperar nessa nova fase da Final Disaster? A gente está monitorando a pandemia, vendo as possibilidades, e hoje a gente tem 2 shows confirmados. Um vai ser no dia 28 de novembro, em Jandira, no Caveira Velha, que é uma casa de show tradicional ali da região. E a gente tem um outro para ser. A gente já confirmou, mas acho que não foi divulgado ainda, então eu não sei quando que a gente vai ao ar aqui, mas vai ser no dia 19 de dezembro, no Container Pub em Diadema, que também é um pub tradicional ali da região, muitas bandas vão tocar lá. A gente tem conversado sobre outras datas, a gente está vendo pelo menos mais uma ainda em 2021, mas a gente não sabe se vai rolar. E 2022 a gente já tem algumas coisas confirmadas que eu não posso falar ainda. E a ideia agora como eu falei, é monitorar a pandemia, ver como as coisas estão acontecendo e ir marcando shows conforme a possibilidade. Se não for possível ir para a estrada e fazer shows como a gente quer, né, por motivos de força maior, a gente tem algumas cartas na manga, alguns materiais que a gente está começando a preparar, a produzir, justamente para a gente manter um relacionamento com o público à distância ainda. Não é o que a gente quer, não é ideal, e eventualmente a gente vai sim lançar, independentemente de qualquer coisa, esses materiais, mas o foco agora é a gente cair na estrada, fazer shows, confirmar algumas coisas que a gente tem conversado, a gente tem algumas datas com algumas bandas bem relevantes no cenário e ver até onde o House of Despair vai. Certo. E uma avaliação sua, assim, em relação a esse período de retomada de shows, né? Que a gente já está vendo muitas datas sendo confirmadas para o ano Uhum. que vem. Como é que você enxerga esse novo momento? Apesar da gente ainda não estar 100% imunizada aqui no Brasil, mas já é um novo cenário, né? Eu olho com muita esperança e receio, porque conforme as coisas forem reabrindo, se for necessário voltar a fechar tudo, vai ser um golpe na moral e na autoestima da população inteira muito forte. Né? Eu tô super ansioso para voltar para os palcos, eu tô super empolgado para fazer shows. Eu sei de muita gente, eu tô empolgado como fã para ir em shows das bandas que eu gosto. E eu tô vendo esse sentimento em todo mundo, tá todo mundo de saco cheio, não aguenta mais. E se as coisas precisarem fechar de novo, vai ser um problema muito grande, assim, até para a saúde mental das pessoas. Por isso que eu tô com muito receio, porque a gente vê algumas situações voltando a piorar, a gente vê alguns lugares voltando a fechar algumas coisas. Porém, a gente só vê para o Brasil prognósticos positivos com relação a aumento de imunizados, a diminuição de contágio, diminuição de mortos, de hospitalizações. Então, estamos esperançosos, estamos ansiosos e estamos trabalhando com projeções de que ano que vem vamos fazer shows e provavelmente serão os melhores shows da história do Final Disaster, os melhores e maiores shows da história do Final Disaster. Porém, com muito receio e pensando num plano B, caso as coisas não saiam como a gente quer. Certo. Deixa a gente passar para você mandar um recado para o pessoal que está vendo, né, essa entrevista, que vai ver, também para quem segue e quem está conhecendo agora o Final Disaster. Primeiramente, muito obrigado para você que ficou até aqui, assistiu toda essa entrevista, me ouviu falar um monte de besteira, um monte de ladainha. Para você que está lendo isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu quero te convidar para participar do mundo do Final Disaster, para vocês seguirem a gente no Instagram, que é o @Final Disaster Official, com 2 Fs, que a gente é metido a besta de falar em inglês. O facebook.com/Final Disaster e o YouTube, que é o Final Disaster Official Channel, também com 2 Fs, channel com 2 Ns, porque a gente está preparando muito material, a gente acabou de lançar um álbum novo, vai vir muita novidade, muita mesmo. A gente está preparando algumas coisas que a maioria das bandas aqui no Brasil buscam preparar coisas mais tradicionais, a gente está tentando sair desse foco do óbvio.
A gente tem uma linha de merchan diferente do que a maioria das pessoas tem. A gente tem saco de sangue bebível, a gente tem pingente de sangue, a gente tem bonecos voodoos, a gente tem algumas coisas bem diferentes do que outras bandas. E a gente está tentando preparar algo diferente, a gente está tentando sempre surpreender as pessoas. Então, as pessoas esperam que uma banda comece e lance um álbum. A gente lançou 8 singles até chegar no álbum, né, que inclui esses 8 singles mais 5 faixas inéditas e mais uma bônus. Então, a gente está sempre trabalhando, preparando, tentando surpreender as pessoas. E se você gosta de ser surpreendido ou surpreendida, siga o Final Disaster, porque a gente está sempre trabalhando com coisas diferentes. Muito obrigado pela oportunidade, Jéssica, de verdade. É um alento, é muito bom ver esse tipo de trabalho profissional sendo feito, porque as bandas independentes precisam muito disso, né? Muito mesmo. Então, assim, obrigado de verdade pela existência do seu canal, pelo trabalho que você faz no site, porque a gente precisa muito, a gente respira isso e os fãs precisam disso para entrar em contato com as bandas. Então, em nome de todas as bandas independentes do Brasil, muito obrigado de verdade pelo trabalho e pela honra de estar aqui cedendo essa entrevista. Beleza, aqui. Eu que agradeço, né? A sua disposição de estar aqui, né? No nosso canal. E isso aí, galera. Vocês sigam Final Disaster e também valorizem o metal nacional, que é muito importante. Valeu. Obrigado. Sim.